Olá, meus amores, tudo bem? Aqui é a professora Rayane, professora de vocês de História. Estamos aqui para mais um encontro, tá bom? Podemos começar? Então, vamos lá. Bem, hoje nós iremos revisar o conteúdo da nossa última aula e também da última aula da TV, certo? Podemos começar? Então, toda a atenção. Bem, eu fiz alguns tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: o litoral brasileiro, que havia sido a principal fonte de riqueza para Portugal por 2 séculos, agora, depois da invasão holandesa, era apenas prejuízos. A coroa portuguesa precisou agir rápido para reverter a situação e manter a exploração de sua colônia. Então, nesse tópico que eu trouxe para vocês, o que é que nós estamos vendo? Bem, nós já aprendemos que quando os portugueses, os europeus chegaram aqui no Brasil, eles não começaram a colonizar o Brasil imediatamente. Apenas após 30 anos, ou seja, a partir de 1530, eles começaram a colonizar efetivamente o Brasil. Então, no período de 1500 até 1530, eles não chegaram a colonizar o Brasil, mas eles apenas exploravam, a riqueza que eles encontraram aqui no Brasil, a riqueza que eles encontraram de imediato, ou seja, no primeiro momento, que foi exatamente o pau-brasil, que existia em grande quantidade no Brasil, especialmente no litoral brasileiro. Então, essa exploração dessas terras que nós chamamos de Brasil começou exatamente no litoral brasileiro, né? Lógico, eles chegaram pelo mar, pelo mar, né, com as suas embarcações, e é claro, eles pisaram aqui nessas terras, adentraram aqui nessas terras, começando por onde? Pelo litoral, certo? Então, o litoral brasileiro, que havia sido a principal fonte de riqueza, qual era a principal fonte de riqueza? O pau-brasil, que eles perceberam que aqui havia em grande quantidade, né? Por 2 séculos, Portugal explorou bastante o litoral brasileiro, mas agora, depois da invasão holandesa, esse litoral brasileiro não representava mais uma fonte de riqueza para Portugal. Professora, como assim invasão holandesa? Meus amores, nós aprendemos que, como eu acabei de dizer, nos 30 primeiros anos, o foco de Portugal era apenas a exploração do pau-brasil, mas depois eles perceberam que outros países queriam também invadir essas terras, então eles resolveram colonizar, eles resolveram se expandir aqui nessas terras. E aí eles perceberam, meus amores, que as terras eram muito boas para o cultivo da cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco, mas também em São Paulo, certo? Então, os holandeses perceberam que as terras aqui eram boas também, perceberam que as terras aqui eram boas para o cultivo da cana-de-açúcar, e houve essa invasão holandesa, que representou um grande prejuízo para Portugal também. Então, o que Portugal fez? Ficou de braços cruzados, esperando outros países tomarem conta dessas terras, da riqueza dessas terras? Não. Portugal precisava agir rapidamente para manter a exploração de sua colônia, certo? Desde a sua chegada em 1500, o que os portugueses esperavam encontrar? Meus amores, desde quando eles chegaram aqui, no primeiro momento, o que eles esperavam encontrar eram o quê? Metais preciosos. Eles esperavam encontrar grandes riquezas aqui, ouro, pedras preciosas, realmente era isso que eles queriam encontrar aqui, desde quando chegaram. No entanto, as minas não estavam no litoral, mas sim no interior do Brasil. E o que nós vimos? Que eles chegaram e ficaram primeiramente aonde? No litoral do Brasil. E no primeiro momento o foco era apenas o pau-brasil. Mas depois, com o passar do tempo, eles perceberam que as terras eram boas para o cultivo da cana-de-açúcar. Mas sempre o maior interesse foi encontrar pedras preciosas, ouro. E logo eles perceberam que não existia pedras preciosas, ouro, minas no litoral do Brasil, Existia no interior do Brasil. Então, era necessário que eles entrassem Brasil adentro.
Então, enquanto elas não foram descobertas, os portugueses perceberam que o litoral nordestino era a região ideal para a plantação de cana-de-açúcar. O comércio açucareiro estava em ascensão no comércio europeu e o litoral brasileiro foi então reservado para a plantação de cana. Então, enquanto eles ainda não haviam descoberto que no interior do Brasil existiam essas riquezas, então eles ficaram sempre no litoral brasileiro e dessa vez focados na plantação da cana-de-açúcar. Perceberam que a terra era muito boa para o cultivo da cana-de-açúcar e o açúcar era um produto valiosíssimo, caríssimo. Então, eles achavam que estavam realmente lucrando muito com isso. Continuando. Logo após a crise do açúcar, iniciada em meados do século XVI, tanto a coroa portuguesa como particulares organizaram expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. Então, quando começou a crise nesse cultivo do açúcar, então eles perceberam, agora é a hora da gente sair daqui do litoral e adentrar essas terras e explorar essas terras, saber se existe outro tipo de riqueza, certo? Muito bem. Foi nesse período que surgiram as entradas e as bandeiras. Esse assunto vocês viram na aula da TV, na quinta-feira passada, né? E eu estou reforçando com vocês, porque eu quero que vocês compreendam a diferença entre entradas e bandeiras, tá bom? Bem, o que foram as entradas e bandeiras? Entradas e bandeiras foram expedições realizadas no século XVIII, período que vai do início de 1701 até 1800, em direção ao interior do Brasil. Até então, eles estavam focados apenas no litoral. Primeiro momento, pau-brasil. Depois, perceberam que a terra era boa para o cultivo da cana-de-açúcar. Depois, o cultivo da cana-de-açúcar entrou em crise. Então, agora, eles resolveram finalmente entrar nessas terras, sair do litoral. E foi aí, nesse momento, que surgiram as entradas e as bandeiras. Qual era o objetivo? O objetivo era encontrar metais preciosos, aprisionar índios para serem mão de obra escrava e também um outro objetivo era recuperar os escravos fugitivos, né? Recuperar os escravos fugitivos que estavam aí Brasil adentro, fugindo dos seus senhores, tá bom? Agora vem a pergunta, quais as diferenças entre essas duas expedições? Nós vimos que surgiram as entradas e as bandeiras. Qual a diferença? Bem, as entradas elas foram financiadas por Portugal e elas partiam do litoral para o interior do Brasil, certo? E já as bandeiras, elas foram expedições particulares e elas não saíam lá do litoral, mas elas saíam de São Paulo. E elas não foram financiadas por Portugal. Eu quero que vocês compreendam essa diferença. As entradas foram financiadas por Portugal e elas tinham como ponto de partida o litoral brasileiro. E as bandeiras não foram financiadas por Portugal e não saíam do litoral brasileiro, mas saíam lá de São Paulo. Tá bom? Vamos continuando. As expedições denominadas entradas e bandeiras tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo, a procura de metais preciosos como ouro, prata e diamante. O interesse paulista diferenciava-se do interesse da coroa. Então, o interesse dessas bandeiras era diferente do interesse de Portugal, né? do interesse das entradas. Existia essa diferença. A descoberta de metais preciosos nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso iniciou o povoamento desses lugares e as disputas pelas minas também, provocando conflitos, intervenção portuguesa e também, né, pôde trazer lucros, né, com a mineração, lucros para Portugal. Então, a economia colonial brasileira, ela não foi baseada apenas no açúcar. O que nós aprendemos? Que iniciou com a exploração do pau-brasil nos 30 primeiros anos. Logo depois, o açúcar. E por último, as minas, né? As minas.
Então, não havia uma homogeneidade entre as capitanias. Nós aprendemos que Portugal dividiu o Brasil em 15 grandes lotes de terra, que nós chamamos de capitanias hereditárias. Mas essas capitanias, elas não eram homogêneas, né? Elas não eram homogêneas, elas não tinham o mesmo objetivo. Por exemplo, São Paulo seguia o sentido oposto do Nordeste. A produção que havia lá em São Paulo era de subsistência. Ou seja, o que eles produziam era para o sustento deles, né? Para o sustento da família, para o sustento próprio. E aquilo que era produzido no Nordeste, por exemplo, em Pernambuco, não era voltado para o sustento próprio, mas sim era voltado com qual objetivo? De mandar essa riqueza lá para a Europa. Mandar a riqueza para a Europa. Ok? Então existia essa diferença. Em São Paulo, o objetivo era o quê? A produção era para o sustento, para o consumo próprio, era de subsistência. E lá no Nordeste era diferente. O objetivo não era isso. O objetivo era fornecer matéria-prima lá para a Europa. Ok? Entradas. Principais características desde o desembarque português no Brasil. Em 1500, que a coroa organizou entradas para explorar o sertão brasileiro. No entanto, as expedições elas não iam tão longe do litoral. Elas não iam tão longe, até mesmo porque eles tinham medo das tribos indígenas, né? Nós já estudamos, nós já aprendemos que os indígenas eles apresentavam resistência. Eles não aceitavam passivamente a tentativa de serem escravizados, de serem submetidos a trabalhos forçados. Então existia sim até esse medo, né, dos ataques das tribos indígenas. E no século XVII as entradas entraram em declínio e as bandeiras, que nós acabamos de ver, eram as expedições que não tinham sido financiadas por Portugal, saíam de São Paulo. Então essas bandeiras começaram a ganhar força. Vamos lá, e as principais características das bandeiras, professora? Como eu já falei, as bandeiras foram expedições que saíram de São Paulo em direção ao sertão brasileiro e foram os bandeirantes os primeiros a encontrarem ouro às margens dos rios em Minas Gerais. Essas expedições tiveram como objetivo, além da procura de ouro, a captura de índios para trabalharem nas lavouras paulistas, né? Eles prendiam, eles aprisionavam esses indígenas para serem escravizados. Isso gerou grandes conflitos, muita resistência. Ok? Meus amores. Então vamos agora apenas para a correção da última atividade, que eu passei para vocês. Vamos corrigir rapidamente. Sobre as características dos indígenas nativos no Brasil. Na chegada dos portugueses em 1500, assinale com X apenas o que for verdadeiro. Letra A e letra E são verdadeiras. A letra A diz que a obtenção de recursos baseada na coleta, caça e agricultura, verdadeiro. A letra E diz que os povos indígenas do Brasil coletavam os recursos para a sua subsistência, ou seja, para o consumo próprio, para o próprio sustento. Como a variedade de povos e culturas indígenas era muito grande, cada povo obtinha seus recursos de maneiras diferentes, verdadeiro. E a letra B, C e D estão erradas, porque estão dizendo o seguinte: existia apenas um idioma comum a todas as tribos. Isso não é verdade, existiam várias tribos, e por mais que tivessem de repente até algo em comum, mas não tinham tudo em comum. Algo elas tinham de diferente, porque eram muitas tribos. Às vezes a língua era diferente, a religião era diferente, ok? Letra C, a existência de grandes cidades, como a dos astecas, de maneira alguma. Letra D, a ausência de artesanato. É claro que está errado. Então, na primeira questão, meus amores, corretas apenas a letra A e a letra E de escola. Vamos para a segunda questão. Leia com atenção, coloque V se for verdadeiro e F se for falso. Apenas a A e a B são verdadeiras, porque a C é falsa. Letra A. Mesmo tendo sido duramente perseguidos e escravizados durante todo o período colonial brasileiro, os índios exerceram um papel fundamental na constituição de nossa sociedade contemporânea. Com certeza, com certeza. Os indígenas, os europeus, os africanos
são que as raízes da nossa cultura. Então, é claro que exerceram um papel fundamental na constituição da nossa sociedade atual. Letra B. Além dos costumes e expressões incorporadas ao nosso cotidiano, devemos também salientar que os próprios colonizadores se valeram do auxílio de algumas tribos para sobreviverem às adversidades impostas pelo território colonizado. Verdadeiro, com toda certeza, com toda certeza. Então, é claro que muitas vezes, né, aqueles colonizadores, os portugueses, os europeus, eles sobreviveram com o auxílio de algumas tribos, com certeza. E a letra C está falsa porque está dizendo o seguinte: foram duramente perseguidos e escravizados durante todo o período colonial brasileiro e os índios não exerceram papel fundamental na constituição da nossa sociedade. Apenas os africanos foram importantes na formação da nossa cultura. Está falso, porque não apenas os africanos, não apenas os europeus, mas é claro que também os indígenas foram muito importantes na formação da nossa cultura. Nenhum de nós tem dúvida quanto a isso, não é mesmo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês no nosso grupo de interação para a gente estar tirando possíveis dúvidas e estar aprofundando os nossos conhecimentos, ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e espero vocês no nosso grupo do WhatsApp. Vamos lá!